Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí material diverso relacionado à gestão da produção. Acessando o site você encontrará lá diversos tópicos abordando diferentes aspectos, pensando na gestão da produção na indústria. Você está aqui em mais uma aula do nosso curso de logística. Esse curso ele está disponível gratuitamente. Da mesma forma, acesse o site que você terá acesso, poderá desenvolver o curso aí e ao final ter um certificado. Tudo bem? Prosseguindo aqui os nossos assuntos, a nossa aula de hoje nós vamos tratar da dinâmica dos estoques e nível de atendimento, certo? Começamos a nos aprofundar na ideia de gerir os estoques, falamos, por que os estoques custam dinheiro, né? Falamos lá dos custos de estoque e depois como organizar o estoque. Nós organizamos sobre diversos aspectos, vai depender da empresa, do tipo de produto dela, mas independente disso, nós precisamos ter uma noção do nosso estoque com relação ao custo. E para fazer essa identificação, esse gerenciamento do estoque com relação ao custo, nós utilizamos a ferramenta, né, chamada curva ABC. Tudo certo? Isso então foram os últimos tópicos abordados com relação à gestão de materiais, à administração do estoque. Muito bem? Hoje então vamos entender, já que sabemos que o estoque custa dinheiro e começamos a entender a organização dele baseado no custo, então vamos agora entender a dinâmica de funcionamento de qualquer estoque, que é o que nós vamos desenvolver hoje, nesse tópico de hoje. Ok? Então vamos lá. Bom, como dissemos lá desde o início, a logística, nós vamos administrar o fluxo de materiais e informações da nossa empresa. Então, fluxo de materiais. Isso denota que, muito provavelmente, lá na minha empresa, eu vou ter, de uma forma ou de outra, de uma forma mais bem estruturada ou não, um estoque que eu tenho que administrar. Certo? Esse estoque vai ser composto por diferentes itens, diferentes quantidades de itens. E, dependendo do tipo da empresa, eu posso ter diferentes tipos de estoque, né? Falamos lá no início também dos tipos de estoque. Tudo certo? Bom, e o estoque, aprendemos lá, lembram lá? O estoque me dá, entre aspas, valor de tempo, né? Eu preciso dele porque ele é um amortecedor entre a oferta e a demanda. Se o estoque não existisse e eu demandasse algo e não havia em estoque, eu não ia conseguir esse algo que eu preciso. Então, eu tenho um estoque para exatamente fazer esse amortecimento. O item fica lá, quando há demanda, eu consumo desse estoque. Tudo bem? E o grande desafio é o seguinte: desse nosso estoque, então ele está ali para amortecer a demanda, né? A oferta e a demanda. Muito bem, se eu quero fazer isso para eu não correr o risco de faltar material, tá certo? Eu não quero que quando o produto seja demandado, eu não tenha ele em estoque para poder utilizar. Seja eu administrando lá minha produção ou, por exemplo, na área de serviços, no comércio, eu não quero que falte um item no momento que um cliente está entrando na minha loja para comprar esse item. Ou seja, né, eu tive a demanda, mas eu não tinha o item em estoque. Eu não quero que isso aconteça. Então, questão da falta de material, já que eu tenho que administrar esse estoque, eu vou buscar sempre mantê-lo com os itens disponíveis. Tudo bem? Para isso, o que pode acontecer? Bom, se eu pegar esse meu estoque e eu tiver poucas unidades de um item qualquer, tendo poucas unidades, eu estou correndo um risco maior de faltar material, tá certo? Então eu não quero que falte, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar muitas unidades no meu estoque. Mas com muitas unidades no meu estoque, o que vai acontecer? Eu vou ter um alto custo. Então eu fico nessa balança. Ou eu vou correr mais risco de não ter
o item em estoque, ou eu corro menos risco, mas eu vou ter que compensar isso financeiramente, ou seja, gastar mais dinheiro. O ideal não é estarmos nem para um lado nem no outro, né? Na verdade, o ideal, se não pudesse ter estoque, né, nós estaríamos no outro. Eu não tenho estoque, mas só que quando eu não tenho estoque, eu corro risco da falta de material. E eu não quero isso. Então a gente vai tentar, na medida do possível, achar um meio termo entre isso, né? Ou seja, eu vou achar um nível de estoque onde não falte material e eu não tenha que gastar tanto dinheiro para manter esse estoque. E como já mencionei anteriormente em outros vídeos, a questão do valor empenhado em estoques, muitas vezes nós não temos essa noção, mas tende a ser bastante alto, né, para as empresas. A empresa gasta muito dinheiro tendo estoques. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Nosso estoque, eu não quero ter muito, porque eu gasto muito, eu não quero ter pouco, porque eu corro o risco de ficar sem. Então, esse estoque vai ter uma dinâmica. Aqui representada, né, pelo a gente chamado, nós chamamos de modelo de transformação, tem outros nomes, né, mas eu tenho as entradas, os itens, os materiais vão entrar no meu estoque. Enquanto eles estão aqui, eu administro para ver se tem, se não tem, eu consumo, quando eu preciso de mais, quanto eu vou pedir, quando eu vou precisar de mais, e em algum momento esses itens vão sair. Então, essa é a ideia básica do estoque e ele vai funcionar ao longo do tempo, sempre eu estando sujeito ao risco de falta e empenhando dinheiro. Eu quero, entre aspas, atingir aí um meio termo entre esses dois caras, não faltar e não gastar muito. Tudo bem? Então vamos entender o funcionamento, que nós chamamos de dinâmica de funcionamento de qualquer estoque. Essa dinâmica, ela é descrita por esse gráfico que nós chamamos gráfico dente de serra, que está aí na tela para vocês, porque o nome, né? Tá claro aqui, parece o formato do gráfico parece dentes de uma serra, né? De uma faca. Então, associado, né, ao formato dele, nós damos esse nome. O que acontece aqui nesse gráfico? Vamos entender. Então, esse gráfico, ele vai representar o comportamento de um estoque. A dinâmica dele, né? Nosso tema de hoje é dinâmico, comportamento. Como os estoques funcionam. Então, acontece basicamente o seguinte, vamos lá entender aqui, né? Tem muitos riscos, mas vamos por partes. Primeiro, né? No gráfico, ó, aqui nesse eixo está o tempo, né? Tempo. Então, aqui é o tempo passando. E aqui nesse eixo eu tenho a quantidade, quanto eu tenho em estoque, certo? Bom, tempo e quantidade. Aqui no início, nesse ponto inicial, eu estou dizendo o seguinte, ó, nesse momento eu tenho esta quantidade em estoque, certo? Um momento qualquer. E à medida que o tempo vai passando, eu vou consumindo essas unidades do meu estoque, tudo bem? Para simplificar e entendermos a dinâmica, o gráfico dente de serra, ele supõe o seguinte, ó, a minha demanda, ela é constante, ou seja, é sempre igual. Por exemplo, eu consumo 10 por dia. Então, é 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois de amanhã e assim por diante. É sempre 10. A demanda é constante. Ela não está se alterando. Não é 9 hoje, 11 amanhã, 13 depois e assim por diante. Não. Ela é sempre constante. Isso quer dizer que, então, se nesse momento zero, né, ó, aqui o ponto zero do gráfico, nesse momento zero eu tenho essa quantidade. E depois passou algum tempo, agora eu já estou aqui nesse momento do gráfico. A quantidade que eu tenho é essa aqui, certo? Se eu traçar aqui uma reta aqui, ó, essa quantidade que eu tenho nesse momento do tempo. Passou mais algum tempo, nesse momento, a quantidade que eu tenho é essa aqui. E assim por diante, certo? Ou seja, né, a gente vai, o tempo vai passando e eu vou consumindo meu estoque a essa taxa, a linha inclinada aqui. Deixa eu apagar um pouco aqui, para não atrapalhar a gente entender depois. Pronto.
Aqui, tirar essas linhas. Tudo bem? Entendido essa ideia? Consumo do meu estoque ao longo do tempo sob essa taxa. Ok? Bom, consumir até chegar nesse ponto, onde eu zeraria o que eu tenho em estoque. Só que aqui, o que aconteceu nesse ponto que iria zerar é o momento que meu estoque foi abastecido e eu voltei a ter a quantidade inicial, essa quantidade aqui. Tudo bem? E aí, novamente, abasteci, o tempo passou, eu fui consumindo constantemente, chegou um momento que o estoque foi abastecido novamente e voltou lá para cima. E esse é o comportamento básico de todo o estoque. Abasteço, consumo. No momento, abasteço, consumo. E assim vai. Tudo certo? Vamos tirar aí. Eu rabisco muito, mas é para facilitar o entendimento. Ok. Aí o que nós temos? Para o estoque se comportar dessa forma, eu tenho que vir consumindo e, em algum momento, à medida que o tempo vai passando, né, e eu vou consumindo, em algum momento eu tenho que, por exemplo, acionar o meu fornecedor para reabastecer esse meu estoque, certo? Eu não posso deixar o meu estoque chegar em 0 unidades para eu fazer um pedido que vai demorar para chegar. Ou, se é o caso na indústria, né, o estoque não vai zerar para eu fazer um pedido para produzir um item. Então, antes que meu estoque chegue no nível 0, fique zerado, sem unidades nenhuma, eu tenho que fazer um pedido, seja para um fornecedor, seja para a produção. Então, isso é representado por essa reta aqui. Nesse exemplo, então, essa reta, o que ela está representando? O ponto de pedido. Então, ela está dizendo o seguinte: eu vou vir aqui, consumindo, né, mas de forma constante. De forma constante, quando eu chegar nesse nível, ou seja, nessa quantidade aqui, que eu não sei qual é uma quantidade qualquer, chegou nessa quantidade, vou dizer, por exemplo, vou falar qualquer número, chegou em 53 unidades. Quando o meu estoque chegar em 53 unidades, é o momento, é o sinal que eu tenho para fazer um pedido. Por quê? Quando eu fizer o pedido e o meu estoque estiver nesse nível, o que vai acontecer? Depois que eu faço o pedido, esse pedido vai demorar para chegar. Eu vou ter aqui um tempo que nós chamamos de L. É o tempo que vai demorar para o material que eu requisitei, pedi do meu fornecedor ou da minha produção, vai demorar para chegar no meu estoque e reabastecer ele. Tudo bem? Então, nesse nosso exemplo, quando chegou nesse ponto, eu fiz o pedido, meu fornecedor recebeu o pedido. E ele vai demorar esse tempo para me entregar. É o tempo que ele leva para me entregar. Tudo certo? Bom, então, fiz o pedido, continuei consumindo, e o tempo aqui foi passando, mas o pedido já estava feito. Aí, deu o tempo de atendimento do meu fornecedor, o material chegou e abasteci o meu estoque. Tá certo? Isso se repete aqui. Vim consumindo, chegou em um número hipotético que eu dei, 53 unidades, fiz um pedido. Eu fiz um pedido, aí o meu fornecedor vai receber o pedido e vai demorar esse tempo para me entregar. Feito o pedido, continuo consumindo, o consumo é constante aqui nesse exemplo, certo? Dá certinho o tempo que chega o material e eu abasteço o meu estoque. E assim por diante. Tudo certo? É isso que esse gráfico dente de serra está representando, né? Então vejam, é o consumo e vejam, mas só que aqui a gente está assumindo algumas coisas importantes, né? Meu consumo é constante e esse tempo de reposição do meu fornecedor também é constante, certo? Aqui, esse tempo de reposição, eu estou dizendo que é constante. Por exemplo,
sempre leva 3 dias para chegar. Então, eu pedi aqui, vai levar 3 dias para chegar. Pedir aqui, vai levar 3 dias para chegar. Pedir aqui, vai levar 3 dias para chegar. E assim por diante. Tudo bem? Então, esse gráfico dente de serra, ele representa o comportamento dos estoques, só que é num ambiente ideal, certo? Ambiente ideal por quê? Porque o consumo, a demanda é constante, é sempre igual, ela não se altera, e esse tempo de repor o estoque também é constante, é sempre igual. No exemplo que eu dei, é sempre 3 dias. Então nunca vai ser menos, nunca vai ser mais. Tudo certo? Então é um ambiente ideal, é para a gente entender a ideia básica do comportamento do estoque. Tá certo? Acho que até aqui tudo bem, né? Então, vocês estão compreendendo aí. Mas vamos lá ver outras informações que nós temos nesse estoque. Deixa eu dar mais uma apagada aqui. Vocês viram, né? Eu rabisco muito, mas como eu disse, eu acho que facilita a compreensão aí, né? Muito bem, deixa eu apagar. Mais aqui, aqui, pronto. Mas eu tenho mais informações nesse estoque, nesse gráfico. Que são o quê? Vejam, aqui eu tenho um indicativo aqui desse cara, QC. O que é o QC? É a quantidade comprada. Quantidade comprada, não é? Quando o meu estoque chega aqui e no zero e é abastecido, ele é abastecido com esta quantidade. Qual que é essa quantidade? A quantidade comprada, o QC. Então, eu estou dizendo aqui que o QC é esta quantidade aqui. Sempre que chega item no meu estoque, eu vou abastecer esta quantidade. Tudo certo? E, finalmente, um outro conceito que a gente vai usar mais lá para frente, mas é importante. Vejam, aqui é o tempo passando. O tempo é contínuo, certo? Então, em algum momento eu vou ter uma quantidade em estoque, em outro momento eu vou ter outra, em outro momento eu vou ter outra. A cada momento eu tenho uma quantidade diferente no meu estoque. Então, como, já que às vezes eu tenho uma quantidade, às vezes eu tenho outra quantidade, como que eu encontraria uma quantidade média que eu tenho no meu estoque ao longo do tempo? Para isso, nós simplificamos desta forma aqui, dizendo o seguinte, ó, a quantidade média que eu tenho no meu estoque ao longo do tempo é igual ao que? A quantidade que eu compro, o QC, dividido por 2. Por que isso? Ó, então, deixa eu dar mais uma apagada ali para despoluir a nossa vista. Aqui, ó. Ao longo do tempo, às vezes eu vou ter muitas unidades, às vezes eu vou ter poucas unidades. Deixa eu tirar aqui do meio do gráfico. Pronto. Pegar a caneta. Ó, ao longo do tempo, aqui eu tenho essa quantidade. Aqui eu tenho essa quantidade em estoque. Aqui nesse momento do tempo eu tenho essa quantidade em estoque. Nesse momento do tempo eu tenho essa, e assim por diante, né? Bom, eu estou dizendo que em média eu tenho QC dividido por 2. O que é QC dividido por 2? É a metade de QC, certo? Se QC é tudo isso aqui, então estou dizendo que ao longo do tempo, em média, eu tenho metade da quantidade que eu compro em estoque. Por quê? Não é, ó, em alguns momentos eu tenho mais do que a metade. Só que em alguns momentos eu tenho menos do que a metade. E aí depois lá na frente, em alguns momentos eu tenho mais do que a metade. Em outros momentos eu tenho menos do que a metade. Ou seja, é razoável eu dizer que, como ao longo do tempo meu estoque se movimenta, a minha quantidade média em estoque é a metade do que eu compro. Tá certo? Porque quando eu compro e abastece meu estoque, ele está no máximo. Aí eu vou consumindo um pouco, reduz, e em algum momento ele vai estar muito próximo do fim. Então,
de forma simplificada, nós dizemos, né, a quantidade média que eu tenho em estoque ao longo do tempo é metade do valor que eu compro. Tudo certo? Então vamos lá. Acho que ficou claro aqui, né? Então esse é o comportamento básico de qualquer estoque. Mas o detalhe importante aqui é que o que? Esse comportamento, ele é teórico e ele está refletindo, basicamente, um mundo ideal, um mundo perfeito, não é? Por quê? Porque aqui o meu consumo é constante e meu tempo de reposição também. E lá na prática, isso dificilmente vai acontecer. O que que acontece na prática? A minha demanda não é constante. A cada momento eu consumo quantidades diferentes. E o tempo que o meu estoque é reposto pode não ser constante. Pode demorar mais ou pode demorar menos, certo? Para que o meu fornecedor me reabasteça ou a minha produção me reabasteça. Então, esse gráfico ele é conceitual, está mostrando o comportamento do meu estoque, mas ele representa uma situação ideal, perfeita. Tudo bem? Mas a gente viu ele só para entender o conceito e agora então a gente vai inserir essas variáveis para nos aproximar do que acontece na realidade. Tudo bem? Então o que que nós vamos ver agora? Disse que minha demanda, na realidade, ela não é constante, e meu tempo de reposição, na realidade, também não é constante. Então, primeiro, vamos inserir essa variável aqui. Eu vou dizer, ó, a minha demanda não é constante ao longo do tempo, ela se altera. Então, como que vai ficar meu gráfico? Ó, repliquei basicamente, então, nosso gráfico dente de serra, só que agora as demandas não são constantes, né? Vejam, a linha não está retinha aqui. Então, às vezes eu consumo mais, às vezes eu consumo menos, certo? A minha demanda não é constante. Isso está sendo representado aqui pela linha que não é uma reta perfeita. Tudo bem? E o que que acontece nesse cenário? Então, deixa eu apagar novamente essa linha, esta, pronto. O que que acontece nesse cenário? Então agora eu estou começando a me aproximar da realidade, ó. Eu vim consumindo, às vezes eu consumo mais, às vezes eu consumo menos, e chegou aqui. Lembra lá? O que que é esse cara aqui? O meu ponto de pedido. Então chegou nesse momento, eu vim e fiz um pedido, certo? Aqui eu ainda estou considerando que o tempo de reposição é constante. Então vejam aqui que a distância nos L's aqui, ó, são iguais, sempre iguais. Então aqui, isso aqui ainda não está variando. Está constante o tempo de reposição. A única coisa que está variando aqui é a minha demanda. Então, consumi, chegou aqui, fiz um pedido. Vai demorar esse tempo para chegar. Continuei consumindo, passou o tempo. E aí eu abasteci o meu estoque. Opa, aqui, abasteci meu estoque. Vim, abasteceu, continuei consumindo. Chegou nesse nível, fiz um pedido e esse pedido vai chegar. Continuei consumindo, chegou o tempo, né? Passou o tempo L, o tempo de abastecimento, abasteci o meu estoque. Consumi, chegou nesse ponto, fiz um pedido, passou o tempo L, consumi, abasteci meu estoque. Tá certo? E isso foi acontecendo novamente, para fechar. Consumi, fiz o pedido, vai levar esse tempo, continuei consumindo, abasteci o meu estoque. Mas aí o que que aconteceu aqui? Eu consumi, chegou o ponto de pedido. Fiz o pedido, tá aqui, vai demorar esse tempo para chegar, é sempre o mesmo tempo, constante. Só que, nesse momento, a partir do momento que eu fiz o meu pedido, como a minha demanda é variável, eu tive um momento onde eu consumi muito, eu vendi muito, eu consumi muito. Então aqui o consumo foi muito alto e chegou aqui. O que que aconteceu? Aqui é o zero do meu estoque.
é o zero do meu estoque e eu ainda estou no meio do tempo para o material chegar. Ou seja, acabou o meu estoque e ainda não chegou o material que eu pedi, a reposição. O tempo foi o mesmo. O que que fez faltar? O meu consumo aqui foi mais alto do que o normal. Eu consumi muito. Então, meu estoque zerou e ainda não tinham chegado mais peças. O que que vai acontecer? Nesse ponto aqui, vai faltar material. Lembra lá que a gente falou que não quer que falte? Ou seja, lá atrás, aqui atrás, vamos voltar, nesse mundo ideal, onde tudo era constante, era perfeito, né? Quando meu estoque chegasse em zero, eu abastecia. Quando meu estoque chegasse em zero, eu abastecia. Esse era o mundo ideal, perfeito. Mas a realidade não é assim. Quando eu estou na realidade, a minha demanda, ela não é constante. A minha demanda é variável. E o fato dela ser variável vai fazer com que eu corra o risco de faltar material. Tá certo? Ou seja, a demanda sendo variável, e ela traz risco para que falte material no meu estoque. E eu não quero ter esse risco. Eu quero me proteger quanto a esse risco, certo? Lá na frente a gente vai ver como nós buscamos nos proteger desse risco, que é determinando um estoque de segurança. Um estoque de segurança vai me proteger desse risco de faltar material devido à variação da demanda. Tudo bem? É entendido aí que um dos fatores que faz com que eu corra risco de faltar material no meu estoque é a demanda ser variável. E ela é variável. Basicamente sempre será. Tudo bem? Bom, e o outro fator? Nesse gráfico, a gente colocou a demanda variável e o tempo de reposição aqui ainda era fixo, né? Então agora vamos fazer o inverso. Coloquei novamente o gráfico aqui, onde? Agora eu voltei atrás e deixei a minha demanda constante. Então agora ela não está bagunçada, ela é sempre igual. Segue essa taxa. Tudo bem? Mas o que, que aconteceu aqui? Aqui, o tempo de reposição é variável. Ou seja, ó, nesse primeiro pedido demorou esse tempo para chegar. Nesse segundo pedido demorou mais. Não dá para perceber muito, mas são tempos diferentes. Aqui demorou menos. Ou seja, agora eu estou colocando aqui que o tempo de reposição, o tempo que demora para chegar, ele não é mais fixo, ele é variável. Lembra lá no exemplo que eu dei, que eu falei, era sempre 3 dias? Agora não. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2. Ou seja, o tempo de reposição é variável. Mas, para simplificar, eu mantive a demanda constante. Tudo bem? O que, que acontece nessa situação? Então, eu vim consumindo, chegou aqui, eu pedi. Demora esse tempo para chegar. Continuei consumindo constante, bem quando ia zerar, chegou, repus meu estoque. Muito bem. Continuei consumindo constante, sempre a mesma coisa. Chegou aqui, nosso ponto de pedido, né? O ponto de reposição. Chegou ele, fiz o pedido. Fiz esse pedido, vai demorar esse tempo para chegar. Ou melhor, demorou esse tempo para chegar. E eu continuei consumindo. A taxa é igual, é constante, é constante, é constante. Mas o que, que aconteceu? Aqui demorou mais. O fornecedor demorou mais para me entregar, ou minha produção demorou mais para me entregar. Então, o que era para chegar ontem, chegou só hoje. Logo, a demanda que eu tive entre ontem e hoje, eu não consegui atender. Por quê? Ó, zerou meu estoque e ainda não chegou o material. Zerou meu estoque, cadê? Quando chega? Amanhã? Depois? Não chegou. E nesse meio tempo eu estou tendo demanda para esse item, para esse material. Ou seja, como demorou muito para chegar, aqui houve uma falta de material.
Tudo bem? Então, lá no gráfico anterior, o fato da demanda ser variável me trouxe risco de falta. E aqui nesse gráfico, o fato do tempo de reposição ser variável, veja, a demanda aqui está constante. A única coisa que está variando aqui é o tempo de reposição. O fato dele ser variável me trouxe o risco de falta de material. Tá certo? Ou seja, basicamente tem diferentes situações, pode ter outros aspectos, mas basicamente o que me traz risco de falta de material para o estoque é o fato da demanda ser variável e do tempo de reposição também. O tempo de reposição talvez menos, né? Vai depender do fornecedor, de como é, mas de modo geral, esses dois caras, pelo fato de eles não serem constantes, eles me trazem risco de faltar material no meu estoque. Tudo certo? Então vamos ver lá, ó, quando a gente junta as duas coisas, né? Olha lá esse gráfico aqui novamente, o nosso gráfico dente de serra. Mas agora, as duas coisas estão variáveis aqui. A minha demanda é variável e o meu tempo de reposição também é variável. Então vejam lá, né? Ó, estou consumindo não é constante e o tempo de reposição também não é constante. Cada hora é um tempo de reposição diferente. Ou seja, essas duas coisas em conjunto atuando, sendo variáveis, vai me trazer mais risco de falta de material. Tudo bem? Então é isso. A dinâmica do estoque é essa, e basicamente o que me traz risco de eu não ter um material no momento que eu precise é em função da demanda e em função do tempo de reposição. Tudo certo? Entendemos isso, entendemos que estamos sujeitos a essa falta de material. Para nos proteger quanto a essa falta de material, no próximo tópico a gente vai começar a falar do estoque de segurança que eu mencionei anteriormente, certo? O que é esse estoque de segurança? É uma quantidade que vai me proteger disso aqui, né? Entre aspas, é como se eu tivesse uma quantidade guardadinha ali que, se chegasse nesse momento que faltasse, eu ia lá e usava daquela quantidade guardada. Tudo bem? Não é exatamente isso, a gente vai ver melhor, mas a ideia é basicamente, né, para compreender, a gente pode identificar dessa forma. Tudo bem? Então é isso. Essa é a dinâmica dos estoques, tá? E o nosso próximo tópico na aula de hoje, né? Então, dinâmica dos estoques e também vamos mencionar aqui o nível de atendimento, que é, veja lá, eu não estou correndo o risco de falta de material. Quando falta material no meu estoque, eu não estou atendendo a demanda que eu tenho naquele momento. Então eu tenho que monitorar isso, né? Já que eu estou administrando esse estoque, eu tenho que monitorar o quanto eu estou deixando de atender às minhas necessidades. Ou eu vou monitorar os meus fornecedores, né? O quanto aquele cara está entregando corretamente, né? Dentro do tempo, dentro da qualidade, dentro da quantidade que eu necessito. Para isso, a gente monitora o nível de atendimento. Tudo bem? Então vamos lá. Nível de atendimento ou nível de serviço. Nível de serviço, ele contempla vários aspectos, né? Olha lá. O tempo entre o recebimento e o despacho. Então, o quanto o meu fornecedor recebe um pedido e quanto tempo ele demora para despachar. A capacidade de atender a variedade. Ó, eu quero esse item, o item amarelo com bolinha rosa. Pedi agora para o cara, ele tem ou não tem? Ele só tem o azul com bolinha vermelha. Tudo bem? Ó, sempre que eu peço, ele me atende na quantidade que eu requisitei. Os prazos, ele demora mais ou não? Lembra lá o tempo de atendimento? É, quando eu recebo esse item, ele está dentro das condições que estão combinadas, né, em relação à qualidade?
Tudo bem? Então, aqui eu estou falando em relação a o meu estoque e a minha, meu estoque e a minha relação com o meu fornecedor. Esse cara, como ele está diante desses aspectos. Então, eu comprando esse material, eu vou monitorar esses aspectos do meu fornecedor para eu entender o quão bem ele está me atendendo, qual o nível de serviço. Tudo bem? Então vamos lá entender aqui uma forma de monitorar esse nível de serviço. Aqui eu estou falando especificamente do nível de atendimento, mas a gente pode aplicar isso para as diferentes situações, peças que não estão atendendo a qualidade, o tempo, o prazo que foi diferente do combinado, etc. Eu posso monitorar vários fatores. Aqui eu estou simplificando, ó, em unidades que faltaram. Então vamos dizer assim, ó, eu fiz o pedido, não veio tudo o que eu queria, então ficou faltando unidade. Ou demorou para chegar, eu precisava hoje, chegou só amanhã. O meu consumo de hoje ficou faltando. Então é como se fossem unidades que faltaram. Ou eu comprei 100 e veio 10 com problemas da qualidade. Eu só usei 90. Então 10 ficaram faltando. Isso está resumido aqui dessa forma, né? Então esses itens faltando são itens que eu precisava usar e por algum motivo eu não tenho. Ou porque não chegaram, ou porque a quantidade estava errada, ou porque a qualidade estava errada, e assim por diante. Tudo bem? Eu vou então monitorar o nível de atendimento do meu fornecedor. Então ele diz lá, né, ó, o exemplo. Considere um item que teve a demanda anual de 1.250. Isso aqui é outro detalhe importante, né? Lembram lá quando a gente pensa na classificação ABC, em custos. Geralmente, para esses fatores que a gente quer monitorar ou definir parâmetros para o nosso estoque, a gente considera a demanda do ano, né? A gente pega um período maior para ser representativo, porque ao longo do ano eu consumo, tudo é variável, então eu consumo mais, consumo menos. Então, para fazer uma média com uma amostra representativa, geralmente a gente considera um ano todo, um período, né? Um período anual. Então é isso. Considere esse item que, dentro de um ano, a demanda dele foi de 1.250 unidades. E, ao longo desse ano, que foi consumido essas 1.250 unidades, não foi de uma vez, foi ao longo de todo o ano, eu tive problema com 75 unidades. Tudo bem? Que ou faltaram, ou foi problema da qualidade, ou atrasou para chegar, etc. Ok? Dado esse cenário do meu fornecedor, então isso aqui é do fornecedor, consumo isso dele e ele, ao longo do ano, me deu problema, me faltou em 75 unidades. Qual que é o nível de atendimento desse fornecedor comigo? Bom, aqui em cima, né? O que eu vou fazer? Eu divido o número de unidades que eu tive problema pela demanda total que eu tive naquele período. Então, o número de unidades que eu tive problema foi 75. A minha demanda total naquele período foi 1.250. Quando eu faço isso, eu ia estar achando a parcela das unidades que ficaram faltando, certo? Mas não é isso, eu quero ver o quão bem ele está me atendendo. Então, antes disso, ou melhor, achado essa parcela que estava faltando, eu tenho que vir e subtrair de 1, subtrair de 100%. 1 aí, né, em decimal, estaria representando 100%. Tudo bem? Então vai ficar 1 menos, então aqui, ó, 1 menos 0,6. Quando eu dividir 75 por 1.250, em decimal deu 0,06, certo? 0,06, ou seja, isso aqui representaria, então, em decimal, se eu transformar em porcentagem, 6%. Então ele está dizendo o seguinte, ó, as 75 peças que ele me deu problema representa 6% de tudo que eu consumi ao longo do ano. Tudo bem? Só que não é esse 100% que
que vai me definir o nível de atendimento desse meu fornecedor. É exatamente o complemento, né? Se ele me deu problema em 6%, quer dizer então que 1 menos 0,06, né, que é o 6 em decimal, quer dizer que esse fornecedor, ele me atendeu em 94% do tempo das minhas necessidades, né, dos itens que eu precisei. Tudo certo? Então, esse é o nível de atendimento desse meu fornecedor. Estou monitorando ele ou posso monitorar o meu nível de atendimento do estoque que eu administro para com a produção, por exemplo, né? O quão bem eu estou atendendo a produção. Tá certo? Então, esses são indicadores. Então, vejam lá, relembrando, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Essa é a dinâmica do estoque e eu estou sujeito à falta. Para monitorar essas faltas ou problemas com qualidade, seja qual for, eu vou definir um nível de atendimento que eu vou monitorar, seja para os meus fornecedores, seja para o meu estoque, né, que eu estou administrando, quanto que eu estou deixando de atender quem eu tenho que atender, seja um cliente, seja minha produção, seja como for. Tudo certo? Então, esse é o cálculo do nível de atendimento. Nesse exemplo, foi 94%. Tudo certo? E eu posso fazer isso, monitorar esse nível de atendimento, para os meus pedidos, quando eu peço diversos itens de um fornecedor. Tudo bem? Quando eu peço, tem um fornecedor que me fornece vários itens, eu posso, a partir desse nível de atendimento, ver qual que é a possibilidade, a probabilidade desse cara me atender o pedido. Como que eu vou fazer isso? Ó, então, vamos aqui. Todo esse cálculo, voltei, né? Ó, todo esse cálculo que a gente fez aqui era relacionado a um item. Então, para esse item, o nível de atendimento do meu fornecedor era 94%. Muito bem. Então, peguei esse um item, que eu tinha um atendimento de 0,94, um nível de atendimento do meu fornecedor de 0,94, e peguei um pedido que eu fiz para ele. Esse pedido que eu fiz para o meu fornecedor, além desse item, eu tinha outros três itens. E o nível de atendimento desses outros 3 itens era o seguinte: bom, um dos itens, esse meu fornecedor me entrega um nível de atendimento de 0,91 ou 91%. O outro item, o nível de atendimento é de 0,97. O outro item, o nível de atendimento é de 0,98. Então, nesse meu pedido, tinha estes 4 itens. E cada um desses itens, esse meu fornecedor, ele tem um nível de atendimento para cada um desses itens que eu monitoro. Ou seja, qual seria a probabilidade de ele me atender esse meu pedido com esses 4 itens, dado que cada item tem um nível de atendimento diferente? Para eu achar isso, eu tenho que vir e fazer o produto disso tudo, né? Multiplicar. Então, ó, o item que a gente calculou, vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro, vai me dar a probabilidade desse cara me atender esse pedido sem nenhum problema. Tudo certo? Então, dado esses 4 itens, a probabilidade desse meu fornecedor me atender sem nenhum problema em nenhum dos 4 itens é de 81,31%. Aqui está em decimal. Se fosse transformar em porcentagem, né, vezes 100, então ia dar lá 81,31% de probabilidade desse cara atender esse meu pedido com esses 4 itens sem nenhum problema. Tudo certo? Então é isso, né? Nessa aula de hoje vimos aí 2 coisas diferentes, mas complementares, né? Uma na sequência da outra. Entendemos a dinâmica do estoque, que nós estamos sujeito à falta de material, principalmente devido à demanda que é variável e o tempo de reposição que também é variável, certo? Estou sujeito à falta de material por isso.
E, à medida que o meu estoque funciona, eu vou monitorar o desempenho, né? Seja dos meus fornecedores, ou posso monitorar esse desempenho do meu atendimento com relação aos meus clientes, à minha produção. Para isso, eu monitoro o nível de atendimento. Tudo certo? É isso, então, nosso tópico de hoje. Se você chegou até aqui, todo esse material está incluso, está baseado no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção, que trata de diversos outros aspectos relacionados à produção. Se você se interessou, acesse lá nosso site, veja o conteúdo do livro, ele está disponível aí. Ok? Além disso, temos também outro livro mais específico que trata da questão da manufatura enxuta, ou Lean Manufacturing, que é mais conhecido, né? Em português é manufatura enxuta. Da mesma forma, está disponível lá no nosso site, se interessar, dê uma olhadinha lá. Ok? É isso. Eu sou o Ivan e até mais.